O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde estava Jesus, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, no início desta semana de vida e de trabalho, nos recomenda a reforçar a oração na nossa vida como cristãos. Na primeira leitura, São Paulo nos recomenda a rezar por todo o mundo. E no Evangelho de hoje, é um oficial do exército romano que mandou chamar a Jesus porque ele ouviu falar de Jesus, ele teve fé que Jesus pode curar, que Jesus pode salvar o seu empregado. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite estamos reunidos nesta Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré para atualizar esta recomendação do apóstolo Paulo. Estamos reunidos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia para que este poder da oração possa transformar as nossas vidas. E São Paulo nos orienta, a nossa oração deve ter uma orientação. E quando nós entramos na oração, na santa celebração, devemos ter um coração preparado para este encontro com o Senhor Deus. Devemos ter algo para dizer a Deus, ou uma súplica, ou uma ação de graças. E São Paulo nos diz: caríssimos, antes de tudo, recomendo que façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. E o apóstolo acrescenta dizendo:
Pelos governantes devemos rezar e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. A oração por todo mundo e de modo particular pelas autoridades, sejam elas religiosas ou civis. Temos a missão de rezar pelas autoridades. Ainda hoje, mais do que antes, as nossas autoridades necessitam das nossas orações para a conversão. Mais de uma pessoa se lamenta, mais de uma pessoa reclama, mas será que nós nos lembramos de fazer uma oração para os nossos dirigentes? O Papa Francisco, na sua oração dos 5 dedos, ele nos recomenda no dedo do meio, isso é, o maior, ele nos recomenda de rezar pelos líderes, pelos governantes, por todos aqueles que têm autoridade. Não devemos cair na tentação apenas de criticar e esquecer a dimensão espiritual. Uma autoridade sem Deus se torna um autoritarismo e facilmente o coração vai se inclinar ao suborno. Portanto, devemos suplicar, como diz o apóstolo Paulo. E ele termina esta carta de hoje dizendo: quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo as mãos santas, sem ira e sem discussões, diz o apóstolo Paulo. Para o cristão, como dizia ontem o livro do Eclesiásticos, não deve existir o rancor nem a raiva, são coisas detestáveis. E se nós queremos que a nossa oração seja eficaz, devemos evitar discussões, rancor, devemos evitar estas coisas que se chamam raiva. E assim Deus vai nos alcançar tudo o que nós precisamos. Porque todas as vezes que façamos uma boa oração, com certeza Deus não deixará de nos alcançar o que pedimos. Hoje é muito necessário que tenhamos um olhar voltado para a misericórdia de Deus. E este olhar deve se caracterizar pela confiança e pela fé em Deus. O Evangelho de hoje nos ensina muito sobre esta dimensão da fé e da confiança no poder e na força que tem o Senhor Jesus Cristo. Ele foi curar o empregado do oficial do exército romano, mas ainda estava no caminho quando o oficial se reconheceu indigno. Senhor, não sou digno que entres na minha casa, nem me julguei digno de ir sozinho ao teu encontro, mas diga somente uma palavra, o meu empregado vai ficar curado. Jesus elogia muito esta fé de um oficial pagão que reconheceu a sua pequenez diante de Jesus. Como é a nossa atitude na oração enquanto cristãos? Não somos caracterizados pelo orgulho, pelos julgamentos, condenação dos nossos irmãos e irmãs.
Deus não pode ser contido nas nossas opiniões. Deus é maior do que o que nós podemos imaginar. Portanto, devemos ter um coração aberto, um coração cheio de misericórdia para poder acolher esta ação e este poder de Deus. Diante desta profissão de fé de um pagão, Jesus elogiou. Em todo Israel não tinha encontrado tamanha fé. E esta fé do pagão fica lembrada em cada celebração eucarística. Antes de nós comungarmos, nós digamos: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Palavras de um oficial romano, um pagão, que foi elogiado por Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda hoje temos exemplos para edificar a nossa fé, a nossa caminhada espiritual. Não podemos entrar em contato com Jesus Cristo e permanecer as mesmas pessoas. As pessoas que não se preocupam do bem-estar dos outros. As pessoas que não elevam nenhuma oração a Deus em favor dos outros. Eu recomendo que nós nos inspiremos desta oração do Papa Francisco, a oração dos 5 dedos. Ele diz que esse polegada nos indica todos aqueles que estão próximos de nós, todos que estão unidos a nós, todos os que recordamos com muita facilidade, que podem ser os nossos familiares, os nossos amigos. Rezar pelo próximo. E ele diz que esse segundo dedo, o segundo dedo do indicador, nos lembra os nossos, aqueles que ensinam, aqueles que educam, aqueles que têm a missão de orientar os outros. Eles necessitam também do nosso apoio na oração para que possa orientar dignamente os irmãos no caminho certo. Já falei do médio, rezar pelas autoridades, os líderes, os dirigentes da igreja, os dirigentes dos governos, os chefes dos estados, para que nós tenhamos uma vida serena e uma vida digna. Devemos rezar para eles, para que garantem a liberdade da religião, para que possamos louvar e agradecer a Deus enquanto pessoas humanas, nas nossas condições respeitadas. E também, sempre quando o Papa faça um pronunciamento, ele nos lembra de rezar por ele. Portanto, não devemos esquecer de rezar pelas autoridades da Santa Igreja. E esse dedo que, onde se coloca o anel, o anular, um dedo de mais fragilidade, de mais, indica todos aqueles que necessitam cada vez mais das nossas orações, que são eles, os fracos, os doentes, aqueles que andam tristes, angustiados, deprimidos. Rezar pelo próximo, para que confie cada vez mais em Deus. E o último dedo é o pequeno dedo. Cada um de nós deve rezar por si mesmo. Nós devemos nos lembrar que devemos elevar para Deus umas orações por nós mesmos também. Depois de rezar pelos irmãos e irmãs, devemos pensar também
em nós mesmos, para que possamos crescer na fé, possamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo e que sejamos cristãos e cristãs de verdade. Não somente cristão de nome, nem cristão de fachada, mas cristãos que testemunham aquilo que nós recebemos do Senhor Deus. Vamos rezar neste início da semana para que o Senhor Deus nos enche de sua bênção, de sua proteção, para que o Senhor Deus transforme a nossa vida um santuário vivo, onde vamos realizar este encontro espiritual na vida de oração e na frequência dos sacramentos e, de modo particular, o sacramento da Eucaristia, para que Jesus esteja sempre presente nas nossas vidas. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.